Olá, meus amigos. Meu nome é Eduardo Arienzo, eu sou o diretor técnico jurídico da empresa Astra, Assessoria Empresarial, Segurança e Medicina do Trabalho, empresa que atua desde 1982 na área de segurança e medicina ocupacional e que tem aí como atividade todo o território nacional. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre inovação, né? A inovação esta que é importante em toda a atividade empresarial, principalmente na atividade de consultoria. E essa inovação, ela pode ser trabalhada em dois aspectos. A inovação tecnológica, a inovação com a utilização de ferramentas, com mecanismos que podem favorecer e facilitar, né, o bom atendimento e o bom fluxo de informações na área de segurança, na área de medicina e engenharia do trabalho, junto ao cliente e nos órgãos competentes, fiscalizadores, principalmente hoje envolvendo o e-social, né? E a inovação nos nossos hábitos, nas nossas condutas, nas nossas formas de relacionarmos com os nossos colaboradores e com o ambiente que nos cerca, né? E neste primeiro momento nós vamos falar sobre toda essa questão na inovação tecnológica, né, que envolve hoje o que nós temos, que é o e-social. E essa inovação tecnológica ela é muito importante porque nós temos cada vez mais ter dinamismo nas informações, rapidez no fluxo de informações, né, e em específico com relação aos exames médicos, nós temos que ter agilidade na emissão, né, de resultados para que a gente possa ter a conclusão de aptidão de um colaborador, realizando todos os exames necessários com o objetivo de monitorar os riscos, né, que esse colaborador está exposto através dos exames complementares e fazer com que a gente tenha uma condição de aptidão plena e que possa subir ao e-social dentro dos prazos que o governo exige para fim de subida dos arquivos, dos eventos que nós chamamos do e-social, né? E isso é muito importante porque nós temos que ter esse dinamismo exatamente para que a gente possa fazer uma contratação de um colaborador no menor tempo possível para que a gente possa, né, preencher aquele espaço, aquela lacuna operacional que nós temos nas nossas empresas, né? Então, a inovação tecnológica hoje, ela vem se tornando com o fortalecimento, né, da própria rotina do e-social, que se tornará mais rigorosa a partir de janeiro de 2023, como sendo algo de extrema importância, né? Nós temos aí o e-social. Ele vem ao longo de muito tempo com as suas mudanças de layout, né? Foi se postergando a sua implementação, acabou sendo implementada agora nesse ano de 2022, né? Ou há um espaço dado pela Receita, pelo governo, para que as empresas possam se adequar, né? E encaminhar os arquivos corretamente, da maneira que são exigidos pelo e-social, pela Receita, pela Previdência, né? E isso tem que estar muito rapidamente pronto, porque a cobrança será mais efetiva a partir de janeiro de 2023, né? E essa dinâmica toda do e-social, ela remonta a 1994, né, que nós tínhamos a Política Nacional de Segurança e Saúde. Claro que naquela época não era essa nomenclatura, mas já em 94 nós tínhamos as diretrizes da Política Nacional de Segurança e Saúde, que acabou culminando em 97 com a criação do perfil profissiográfico em papel, né, como é ainda hoje, com a efetiva implementação a partir de 2004 com o perfil profissiográfico. Então, fazendo aqui voltando um pouquinho, em 97 se idealizou o formulário, né, ou pelo menos o mecanismo do perfil profissiográfico. Em 2004, esse formulário ficou devidamente parametrizado e se iniciou a implementação e a obrigação a partir de 2004, de janeiro de 2004, de se elaborar esse perfil profissiográfico, né? E a partir daí, de 2004 para cá, com todos esses incrementos, com todos essa dinâmica, né, que aí se estabeleceu o nome de plataforma do social através dos seus vários layouts. Foram vários layouts que foram corrigidos ao longo do tempo,
né, mudados, alterados, efetivamente se implementou então o envio do arquivo eletrônico, né, informação essa de envio de arquivo eletrônico já que remonta a 97, quando da criação do PPP, mas isso foi implementado com o e-social a partir agora de janeiro de 2000, agora a partir de 2022, nós temos o envio eletrônico, né? E aí a necessidade de você ter uma ferramenta rápida, uma ferramenta que faça uma integração dos dados existentes nos mais variados campos relacionados à medicina, que obviamente envolve risco, né, que envolve a utilização de um equipamento de proteção individual para saber se de fato aquele risco que foi detectado ele está sendo neutralizado e não vai gerar uma doença ocupacional ao seu colaborador. Então, esses dados todos hoje, eles são trabalhados de uma maneira integrada, junto inclusive com o RH. Né? Não existe mais aquela divisão ou aquela suposta divisão em que o RH é uma determinada área, os recursos humanos é uma determinada área, a área de medicina atua numa outra sala, a engenharia numa terceira sala, né? Hoje, cada vez mais se faz necessário a integração desses três campos dentro de uma empresa, sejam com campos ou com colaboradores próprios, né? Ou com terceiros, com consultoria, mas é importante que essas três áreas dentro da empresa, recursos humanos, engenharia e segurança do trabalho, medicina do trabalho, possam estar integradas nas informações, porque essas informações se interrelacionam, né? E são todas elas levadas ao e-social. E obviamente, para a medicina ocupacional, é necessário que você tenha uma atuação muito forte na busca da verificação de riscos dentro da empresa, dentro do ambiente laboral, para que você possa fazer o devido monitoramento e com isso você subir essas informações através de um sistema tecnológico, através exatamente dessa inovação que a gente vem aqui falando, né? Rapidamente você ter essas informações sendo analisadas e fazendo com que sejam elevadas à receita, à previdência social, né? Conforme determina e exige o e-social, né? A dinâmica, a plataforma do e-social. E ainda nesse processo de inovação tecnológica, a Astra tem se posicionado no sentido de oferecer essa ferramenta, né, à empresa. Dos longos anos que a Astra atua na área de segurança e medicina, né, desde do início da sua atividade, na década de 80, ela vem trabalhando, né, vem atuando em cima de todas as normas de segurança e medicina do trabalho e, a partir de 1993, iniciou um processo de desenvolvimento de um software próprio de gestão, com todo o conhecimento e expertise na área de consultoria, né? E esse software vem, ao longo do tempo, é um sistema próprio, é um sistema nosso, né? De gestão, uma ferramenta tecnológica que se acessa via web, e esse sistema, então, ele vem se atualizando dentro de toda essa dinâmica que foi criada pelo e-social, né? Dentro dessas alterações sucessivas que foram colocadas dentro dos layouts que foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo, desde dessa política, desde do momento em que se idealizou o perfil profissiográfico e com ele o laudo, né, o formulário de 2004, e aí os arquivos todos, para que se tivesse agora em 2022 o início da subida desses dados por forma eletrônica através de serviço de mensageria. Inclusive o sistema nosso, né, o nosso sistema de gestão, já vem com um sistema de mensageria acoplado para que a empresa possa ter os dados, como nós colocamos, integrados, né, envolvendo o RH, envolvendo a engenharia, envolvendo a medicina, né? Você tem essa integração desses dados de maneira toda dentro do próprio sistema, esses arquivos são então gerados pelo sistema e são enviados através do sistema de mensageria que nós temos dentro da nossa ferramenta, dentro do nosso software, né? Então, essa tecnologia, hoje a medicina, né, a segurança do trabalho é muito diferente, não no atendimento da legislação, né? Claro, a legislação, com o passar do tempo, sofreu algumas alterações, mas a diferença que existe hoje em relação
à década de 80, é exatamente na forma como você trata esses dados, como você compila esses dados e de que maneira você entrega esses dados aos órgãos fiscalizadores, né? No passado nós tínhamos aí a impressão de papéis, né? Ao acompanhamento de uma visita pessoal de um auditor, hoje ainda é possível, mas com o e-social, todas essas informações, elas, é claro, acabam sendo colocadas em alguns documentos, né? Alguns laudos, em programas de gestão de risco, mas é necessário que se extraia essas informações dentro dessa integração dos dados em todas essas áreas que nós falamos, RH, engenharia, medicina e segurança, né, para que isso possa subir ao governo dentro da plataforma, dentro do formato que se pede, isso sendo então um grande avanço tecnológico, né? Hoje a inovação dentro da atuação de segurança e medicina do trabalho se dá exatamente não nas normas, porque quando nós falamos nas normas, nós falamos em atualização de normas, né? Todo texto normativo ele está sujeito a alterações e atualizações, mas dentro do processo de segurança, a grande inovação tecnológica que nós temos é que, de fato, hoje se faz necessário o uso de tecnologias, de sistemas de ferramentas de gestão, como a nossa da Astra, né, que permite que esses dados possam subir através de um sistema de mensageria à Receita Federal, à Previdência Social, para que se possa esses dados serem integrados, né, ao sistema de dados da Receita, né? E, naturalmente, com o passar do tempo, a gente entende que novas atualizações virão, novos dados devem ser acrescidos ao que hoje existe na base de dados, né? Essa necessidade de se ter tecnologia cada vez vai ficar mais necessária e mais evidente, né? Eu diria que é um caminho sem volta, né? Não se pode pensar no futuro de se fazer uma gestão adequada, de se fazer um trabalho gerencial correto, né? Visando o bom ambiente laborativo, a boa saúde do colaborador, não é? A integridade do colaborador, não é? O meio ambiente que cerca a empresa, sem que nós tenhamos uma ferramenta que permita fazer com que esses dados possam ser trabalhados, né, e levados à Receita através, obviamente, de tecnologia, que são sistemas de gestão. E nós falamos, né, da inovação tecnológica, foi o primeiro ponto que nós abordamos, e também se faz necessário falar da inovação, entre aspas, inovação cultural, que se dá exatamente na reinvenção, né, dos conceitos ou dos processos operacionais que envolvem uma atividade corporativa. Não só os processos internos, como os processos com o meio ambiente, com a área externa, com aquilo que cerca a empresa, né? E por que nós falamos isso? Porque nós temos dentro dessa reinvenção dos conceitos internos a necessidade de que aquelas três partes que nós citamos, RH, área de segurança e área de medicina, estejam interligadas para que se consiga fazer com que os procedimentos de trabalho e a relação entre as pessoas que compõem essas três partes e os colaboradores que atuam na produção ou em outras áreas da empresa estejam, né, bem cientes dos procedimentos que devem ser adotados para que se cumpram as exigências, né, dentro dos prazos que são necessários para que se consiga, voltando aí agora à parte tecnológica, para que se consiga ter com a ferramenta, com a inovação tecnológica, a subida dos dados dentro dos prazos que a plataforma que o social pede. Então, é uma necessidade de se reinventar, né, culturalmente, dentro daquilo que se fazia lá atrás, em termos de procedimentos, de processos seletivos, não é? De aquisição de produtos, de matérias-primas, da análise prévia, né? Daquele produto que eventualmente venha a ser comprado. É necessário, inclusive, que haja uma interação com a área de compras, com a área de suprimentos, né? Porque nós temos que, antes de comprar determinada matéria-prima ou determinado produto que serve para uma área de manutenção, por exemplo, da empresa, né, ou que vai entrar no processo produtivo, é necessário que essas três partes, RH,
e principalmente engenharia, área de segurança, engenharia e a área de medicina do trabalho, saibam que este produto está sendo comprado ou se está aí pensando em ser adquirido, para que se faça uma análise prévia de quais são os riscos, quais são as ocorrências, os danos que eventualmente esse produto poderá gerar ao colaborador, né, ao ambiente interno da empresa e também no ambiente externo. Então nós temos essa necessidade de ter aí o conhecimento dos procedimentos internos da empresa, na relação entre todos os colaboradores que estão envolvidos e aquilo que é manipulado, manuseado, né, aquilo que entra na empresa dentro da área de operação, e também a inovação, né, cultural em relação a outros aspectos que hoje são muito falados e muito utilizados, como, por exemplo, os aspectos ambientais, né, ou o que nós temos hoje, muito sendo dito, né, é o ESG, né, em português ASG, que seria aí a abreviação de meio ambiente, sociabilidade ou área social, né, e a governança da empresa. Então, esses três conceitos, né, estão todos aí envolvidos dentro desse aspecto, hoje chamado ESG, e que cada vez mais é utilizado exatamente para que se tenha esse conhecimento, essa alteração na forma de se trabalhar, de se interagir com as pessoas e com o ambiente que cerca a empresa. Afinal de contas, todos nós estamos envolvidos dentro de uma mesma sociedade, né? Dentro de um mesmo ambiente, dentro de uma mesma comunidade. Então é importante que a gente tenha também, dentro dessa inovação cultural, esse conhecimento, essa amplitude, né? E a Astra também está e tem a possibilidade, né, de estar atuando dentro desses processos culturais, como nós diríamos aqui, de inovação cultural. Então é importante a gente trabalhar nesses dois aspectos, o tecnológico e o cultural. E aí, dentro de todo esse processo que a gente conversou, que nós falamos aqui, é importante a gente entender a necessidade de uma qualificação profissional, não é? Ampla, universal, que possa atender a todas essas áreas, para que você possa ter a integração de todos esses conhecimentos que são específicos e ter uma noção mais ampla, uma noção de um todo, né? Para que você consiga ter um resultado, uma performance melhor possível, né? Então é necessário que você tenha um conhecimento técnico, que se tenha um conhecimento jurídico, que se tenha aí o conhecimento de normatizações que não são só aquelas das normas regulamentadoras, né? Quando a gente fala aqui, nós temos que falar de normas relacionadas ao meio ambiente, nós temos que falar aqui de procedimentos de qualidade, né? O processo de normatização de ISO 14.000, 45.000, 26.000, a responsabilidade social, dentro do que nós conversamos, né? Do ESG, né? Os mecanismos para fazer com que nós tenhamos um desenvolvimento sustentável que venha, obviamente, a não atingir o meio ambiente, né? Que nós temos um sistema de governança corporativo que permita fazer com que todos os aspectos operacionais da empresa eles se integrem, né, de uma maneira que se consiga atender às necessidades legais, às necessidades operacionais, às necessidades ambientais e principalmente às necessidades humanas das pessoas que estão ali atuando, nos colaboradores que fazem parte do time dessa empresa. E a Astra tem aí essa expertise, né, até porque a Astra tem um corpo de profissionais multidisciplinar que permite fazer com que você possa ter aí um acompanhamento com relação à área ambiental, um acompanhamento com relação à legislação de segurança e medicina, não é? Um acompanhamento em relação às normas sociais, né? As normas que fazem com que você permita a inclusão, não é, de colaboradores, permita com que você consiga ter aí a normatização adequada dentro dos padrões de ISO,
não é? E mesmo que permita que você possa ser aí uma empresa certificada, uma empresa que tenha a condição de ser uma empresa que mostre ao mercado que tem a sua responsabilidade social, tem o seu time, a sua estrutura voltada por uma governança sólida, por uma governança sadia e uma governança que tenha esses pilares de respeito ao meio ambiente, de respeito, não é, ao social, não é, de fomentação de projetos que gerem impactos na sociedade, nas comunidades que cercam, não é, e que permita a inclusão, não é, de pessoas que venham a colaborar e que têm certas dificuldades por suas necessidades de estarem trabalhando dentro de uma corporação. E finalizando essa nossa conversa, eu quero dizer a vocês que cada vez mais se faz necessário que a medicina ocupacional tenha a interação com outras áreas para que ela possa desenvolver, né, dentro do seu estudo, dentro da sua análise, o melhor caminho, né, e possa aplicar as melhores ferramentas para que se consiga diagnosticar, para que se consiga, de fato, verificar a condição da saúde desse colaborador. Uma vez que esse colaborador, ele sofre influências do ambiente produtivo, sofre influências do ambiente onde ele reside, não é? E de toda a sociedade, do aspecto social que envolve esse colaborador e também do ambiente que o cerca, né? Por isso, a necessidade de uma governança eficiente e a interação da medicina com todos esses aspectos, né? Para que se tenha cada vez mais uma condição favorável para que a atividade produtiva possa desenvolver dentro de uma empresa. E assim, eu queria agradecer esse espaço que é dado, né, para que a gente pudesse aqui estar conversando um pouco, falando um pouquinho de inovação, né, um pouquinho sobre a medicina ocupacional e o que ela foi no passado, o que é hoje, o que pode se esperar lá no futuro, né, com essas aplicações cada vez mais fortes do que nós falamos, né, e ficamos à disposição de vocês para que a gente possa, no futuro próximo, estar novamente falando e interagindo com todos vocês. Muito obrigado por esse espaço.